está a sua paciência? Como é que está a sua paciência? A gente está vivendo dias bem estressantes, né? Essa pandemia que se abateu no planeta, ela virou nossa vida de ponta cabeça. Ela nos trouxe incertezas, ela suspendeu os nossos planos e todos eles agora, alguns estão frustrados, outros estão suspensos, outros planos estão adiados, mas essa realidade que se abateu sobre todos nós, né? Todos nós, assim, estamos vivendo um grande transtorno. E são dias que eu percebo que a nossa paciência está sendo testada em vários níveis, né? Quem está cumprindo a quarentena e achava que ia ser um feriadão, né? Puxa, meu sonho, né? Um feriadão prolongado. Já viu que se enganou, não é mesmo? Porque, por exemplo, quem tem criança está percebendo que tem que ajudar o filho a estudar, né? A explicar para o filho que ele não está de férias. A escola das minhas filhas, pelo menos, estão tendo aula online. E aí você percebe o trabalho do professor, né? Criança de 4 anos não quer ela desenhar e você tem que ir lá e motivar ela. Demanda tempo, né? E os professores? Os professores e coordenadores, nós temos professores na nossa igreja, educadores, né? Estão tendo uma carga de trabalho igual ou até superior à que tinham antes, porque agora estão tendo que preparar aulas online e eles estão sendo empurrados para a tecnologia, né? Todos nós. Isso gera estresse, isso gera em nós a necessidade de termos paciência, né? Há muita gente que tem síndrome do pânico, gente que tem predisposição para depressão, gente que já se sentia solitária e já está sentindo o peso desse confinamento, né? Ficar em casa para descansar no feriado é uma coisa, né? Agora ter que ficar em casa, evitar sair, né? Não poder se abraçar, não poder dar um abraço a alguém que você gosta, que ama, exige paciência da gente, né? Há aqueles também que estão trabalhando nos serviços essenciais para manter tudo funcionando, né? Gente que também está com medo de ficar doente, gente que está com medo de ter o seu salário reduzido, gente que está aí trabalhando e tem familiar em situação de risco, né? Então, em suma, eu podia ficar falando mais tempo aqui sobre isso especificamente, todos os problemas sociais e complexos que estão vindo sobre nós, mas o fato é que nós estamos vivendo dias que a nossa paciência está sendo testada como nunca, em diversos níveis. E é por isso que eu quero refletir com você. Como é que vai a sua paciência? Você já andou perdendo a paciência aí? Né? No seu trabalho, você que está tendo que trabalhar em casa, ou em serviços essenciais, ou no confinamento. E eu quero tratar desse assunto e quero pensar um pouco como nós podemos renovar a paciência e ver diferentes perspectivas de paciência que a Bíblia nos ensina. O dicionário, ele define a paciência como virtude que consiste em suportar males, dissabores e incômodos de maneira resignada, sem revolta, queixa. Então, paciência é a virtude de se permanecer firme na dificuldade. É você ser otimista em meio ao colapso. É você não desviar do caminho enquanto as coisas estão caindo ao seu redor. É você não ceder diante da pressão. Agora veja, quando a gente fala de paciência, humanamente falando, na parte aí da psicologia, cada um tem um temperamento, né? Tem pessoas que são assim mais pavio curto, tem gente que é mais paciente por natureza, né? São pessoas mais pacientes, outras mais irritadiças. Mas quando a gente fala de paciência no sentido bíblico, a gente está falando de uma paciência diferente, que nasce como fruto da obra de Deus em nós. É uma paciência que vem de Deus, que vai trabalhando no nosso caráter. É a paciência que é fruto do Espírito Santo de Deus em nós. Gálatas 5:22, nós aprendemos essa paciência, né? Lá escrito que os frutos do Espírito, né? Um deles é a pessoa ser longânima, ter um longo ânimo, né? A paciência. Agora, para falar sobre paciência, eu quero usar o texto de Tiago, capítulo 5, do versículo 7 a 11. Tiago está exortando ali a igreja daquela época, e nós também, a sermos pacientes. Agora, por que Tiago trata isso na sua carta? É que a igreja, na época de Tiago, estava vivendo um contexto social muito complicado. Se você olhar o início do capítulo 5, né? A gente vai ler do 7 ao 11, mas se você pegar uns versículos antes, a partir do versículo 1,
Você vai ver que Tiago faz referência a coisas que acontecem também hoje. Tiago fala, por exemplo, de patrões que oprimiam seus empregados lá das fazendas, ricos que oprimiam o pobre, e fala lá que muita gente estava não sendo apenas condenada, mas morrendo por causa dessa opressão. Tiago também fala acerca da acepção de pessoas, e a ilustração que ele usa é exatamente um tipo de tribunal da igreja, onde chega um irmão rico, né, que tem o melhor lugar, e o pobre eles jogam lá para um canto. Né? Então, havia uma tendência na igreja também de cometer-se injustiças. Né? Então, você tem um quadro de injustiça social externo, dentro da igreja também, fora a perseguição. E a questão é, o que as pessoas sentiam diante disso tudo? As pessoas viam o roubo, a corrupção, as injustiças, a opressão, aí dentro da igreja a coisa não é melhor também. Que sentimentos que vinham? Ira, indignação, revolta. E são esses sentimentos que vêm no nosso coração, quando a gente está sob pressão, não é mesmo? Então é nesse contexto de panela de pressão social que Tiago exorta aqueles irmãos e fala assim, olha, tenham paciência. Vamos ver o que ele diz? Preste atenção. Tiago capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então veja que Tiago fala da paciência, ele dá vários exemplos para a gente, né? Vários níveis. E eu quero falar brevemente sobre cada um deles aqui, aprofundar cada um deles, para a gente entender um pouco o que é a paciência e a gente exercitar essa paciência. Como é que a gente pode, no meio da panela de pressão que a gente está vivendo nesse momento, sermos pessoas pacientes? A primeira coisa que Tiago fala é assim, seja paciente olhando para a vinda de Jesus. Olha o versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Interessante ele falar, sede pacientes olhando a vinda do Senhor, né? Porque isso tem a ver com esperança. Isso tem a ver com esperança. Aquele que entregou a vida a Jesus, aquele que vive para o Senhor, ele sabe que esse mundo aqui ele tem prazo de validade. Ele sabe que as coisas aqui têm prazo de validade. Ele sabe que não é essa a última realidade que nós vamos viver. Né? A gente vê muitas pessoas se enraizando nesse mundo, né? Mas o crente é sempre exortado a, olha, não crie raiz, porque essa não é a sua pátria final, esse não vai ser o seu mundo final. E a nossa esperança está exatamente quando vier Jesus. Esperar essa segunda vinda de Jesus. E isso é interessante, porque nós temos profecias lá no Antigo Testamento que falam que viria o Messias. E as pessoas foram vivendo, e chegou o tempo certo, o tempo correto, a plenitude dos tempos, diz o apóstolo Paulo, Jesus veio. Jesus veio cumprindo todas aquelas promessas. Jesus viveu, pregou o Evangelho, morreu, ressuscitou, e nós estamos agora sobre essas novas promessas de que ele vai voltar. E por que isso nos consola? Porque nós podemos ter a certeza que, da mesma maneira que Jesus veio uma primeira vez, é certo que ele vai vir novamente. E por mais que pareça demorar para nós, né, a nossa percepção de tempo, ela tem como base a pequena duração da nossa vida. Mas, na verdade, o dia já está marcado. E só Deus sabe a data. Esse dia, ele é irreversível, ele é inevitável e ele é certo. Então, Tiago está dizendo para a gente, olha, seja paciente, porque Jesus está voltando. Né? E quando Jesus voltar, a justiça que você e eu tanto almejamos, ela vai ser feita em todos os níveis. Por exemplo, a perseguição que a igreja sofre, né? Aquelas pessoas que zombam da fé, os incrédulos, até mesmo a pessoa que blasfeme contra Jesus.
A Bíblia fala que quando Jesus voltar, essas pessoas vão ter que se ajoelhar diante de Jesus e confessar que Ele é o Senhor, independente das filosofias e fantasias que elas escolheram viver. A Bíblia fala que quando Jesus voltar vai haver um juízo exterior e visível, onde todos serão julgados, homens, ser humano e anjos. Até mesmo os crentes vão ser julgados, mas os crentes em Jesus, eles não entrarão em juízo condenatório, porque eles confiaram na obra de Jesus na cruz. Então seja paciente, porque esse caos, esse mundo que geme em pecado, esse caos social, todos esses problemas em cima de problemas, e parece que o ser humano não consegue se acertar para resolver, né? Cada vez mais divisão em cima de conflito, como se o problema por si só não fosse suficiente. Mas tenha paciência, porque quando Jesus voltar, diz Tiago, vai ser introduzindo uma nova era, uma era vindoura, e vai ser estabelecido o estado eterno das coisas que hão de ser. E a natureza dessa realidade ela é indescritível. A gente sabe pela Bíblia, a gente tem um pequeno vislumbre de que haverá vida sem fim, vida eterna. Mas não é só vida em termos quantitativos, eternidade, né? Que a gente não consegue nem muito bem entender isso na nossa cabeça, imaginar, melhor dizendo, mas vai ser vida em toda a sua plenitude. Sem nenhuma das imperfeições que nós temos aqui, sem nenhum dos distúrbios que nós temos no nosso tempo. Vai ser um momento de comunhão com Deus, essa comunhão que foi perdida lá no Jardim do Éden, que a gente sente, né? A gente sente que falta algo dentro de nós, essa comunhão vai ser restaurada. E a Bíblia fala que quando Jesus vier não vai haver mais tristeza, não vai haver mais corrupção, não vai haver mais vírus, não vai haver mais doença, não vai haver mais frustração, nem mesmo a morte. E a alegria, ela vai ser perfeita, ela vai ser completa. Apocalipse 21:4. Então, dessa forma, durante as provações, durante os períodos de desânimo, quando a irritação, a impaciência, com tudo que está acontecendo, com essa sociedade que não se acerta, vier sobre você, Tiago fala, seja paciente olhando para a vinda de Jesus. Você não está vivendo para esse mundo. Você é cidadão dos céus. Então não coloca as suas esperanças, não coloca aqui. Você tem que olhar aqui, você tem que estar com o pé aqui, mas o seu olho tem que estar no céu. E essa é a nossa expectativa, né? E você será vitorioso por ter perseverado sem ceder. Diz Apocalipse 22:20. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente venho. Amém. Vem, Senhor Jesus, termina o texto. Então seja paciente, olhando para a vinda de Jesus, esperando a vinda de Jesus. Mas Tiago continua. Ele fala que a gente tem que ser paciente também, em segundo lugar, como o agricultor. Olha o versículo 7. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Esse exemplo do agricultor é muito interessante, né? Porque o agricultor, ele planta a semente, ele faz isso de maneira paciente, e depois ele tem que ter paciência para esperar a semente germinar, crescer e produzir fruto. Ele é paciente porque ele olha para aquela semente que ainda não nasceu e ele já está vendo a colheita abundante lá na frente. Mas a paciência do agricultor não é só questão da esperança daquilo que ele vai colher, porque ele não apenas espera. Plantar não é só colocar no chão e esperar e dar as costas. Plantar exige fazer, né? Então o agricultor, quando ele planta, a paciência não se revela só no esperar, a paciência se revela também no cuidar. Ele vai ter que adubar a terra, vai ter que ter paciência para isso, ele vai ter que fornecer água para a planta, ele vai ter que podá-la, ele vai ter que pacientemente lutar contra as pragas que irão atacar. Então, entre o trabalho de plantar, colocar a sementinha na terra e o trabalho de colher, tem um esforço tremendo do agricultor, que exige paciência. E essa determinação do agricultor, ela é recompensada por Deus com uma colheita farta. Usando dessa ilustração, meus irmãos, pense na palavra de Deus como uma semente que tem que germinar no seu coração. E essa palavra, uma vez germinada, ela faz de você uma árvore frondosa, ela faz de sua vida uma vida frutífera. Só que vão vir condições adversas.
vão vir problemas, que vai fazer de tudo para que essa semente murche dentro de você, para que ela se torne estéril. São os problemas, são as dificuldades, são as provações, são as tentações, tudo para desviar você do caminho de Deus. Por isso tenha paciência de manter e proporcionar as condições ideais para uma árvore sadia, né? Para a sua vida ser essa árvore sadia. Leia a Bíblia, busque a palavra de Deus, ore ao Senhor, fuja das tentações, resista firme aos ataques do diabo, porque a sua determinação vai ser recompensada como aquele agricultor. Lembre-se de uma coisa, essa epidemia, ela vai passar, como outras já passaram. Esse é o desafio da nossa geração. Agora, a questão é, a epidemia vai passar, e o que você semeou nesse tempo todo de epidemia? O que você semeou? Ela vai passar, vai estar na lembrança, e vai ficar na lembrança também o que você semeou. Durante esse tempo você semeou coisas boas, você semeou amor, você semeou amizade, você semeou bondade, você semeou solidariedade. Pois eu te digo que essas coisas, elas vão ter o fruto, né? Não só agora, durante, mas quando passar tudo isso, você vai ver o fruto disso tudo que você semeou. Por isso, calma, tenha a paciência do agricultor, diz Tiago. Salmo 126, 5. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Afinal, vai haver uma chuva de bênçãos e a gente vai ser recompensado. Então tenha a paciência do agricultor. Mas Tiago continua. Olha o que ele fala agora. Seja paciente como os profetas. Versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Pacientes como os profetas. Na Bíblia a gente tem dois tipos de profeta, tá? A gente tem o falso profeta. E vou te dizer uma coisa, diante dos homens, era muito mais fácil ser falso profeta do que ser verdadeiro profeta. Porque uma das características do falso profeta é que ele tentava identificar o que a pessoa queria ouvir e ele falava o que a pessoa queria ouvir, né? Os falsos profetas da Bíblia são assim. Eles falam o que o rei quer ouvir, né? O rei fala, vou ganhar de tal exército, em vez de o sujeito orar a Deus, o profeta, não, ele olha para o rei, não, vai, rei, olha, não vai ter ninguém para o Senhor. E o rei ficava todo feliz, né? Esses profetas, eles eram sempre amados, eles eram populares, né? Se tivessem Facebook, eram os que teriam mais amigos, né? E eles, por falarem sempre que os reis gostavam, eles desfrutavam do conforto do palácio dos reis. Esses são os falsos profetas, né? Porque eles falavam o que as pessoas queriam ouvir. E aí nós temos os verdadeiros profetas. O verdadeiro profeta, ele trazia a mensagem de Deus, doesse a quem doer. E é por isso que esses verdadeiros profetas, eles tinham um caminho complicado. Eles trilhavam caminhos espinhosos. Os reis eram contra eles. Eles não tinham conforto dos palácios. Eles não seriam populares no Facebook. E é por isso que Tiago olha para esses profetas e fala para a gente, seja paciente como eles. Né? Porque eles eram, de forma geral, muito perseguidos. Por quê? Porque eles pregavam a justiça, eles pregavam o evangelho de Deus, a mensagem de Deus, eles pregavam a verdade diante da opressão social, diante do paganismo, diante do pecado. E os profetas daquela época, eles eram uma pedra no sapato do governo da época, da falsa religião. E esses profetas, eles acabavam até criando uma instabilidade política, mudando as opiniões das pessoas. Jeremias 38,4 fala disso. Por isso que alguns desses profetas tinham má fama, porque só falavam coisas ruins para os reis. Agora veja, Tiago não cita nenhum deles pelo nome, porque ele já escrevia para cristãos vindos do judaísmo, cristãos que desde criança já tinham ouvido as histórias dos profetas e sabiam a paciência que os profetas tiveram que ter. Né? Mas nós não estamos na mesma cultura, então a gente corre o risco de perder a profundidade do que Tiago está falando aqui. Para lembrar um pouco da paciência dos profetas, vamos lembrar de alguns profetas. No domingo eu falei de um deles, Jeremias. Você lembra que eu falei de Jeremias? Então vamos ser pacientes como os profetas. Sejamos pacientes como Jeremias. Jeremias foi jurado de morte. Jeremias vivia sob a tensão de ser assassinado a cada profecia que pronunciasse. Ele foi privado do conforto do lar, das alegrias da família.
Jeremias foi ridicularizado, zombado, insultado, censurado constantemente. Ele sofreu espancamento, ele foi preso mais de uma vez. Ele foi jogado numa cisterna e largado lá no meio da lama para que morresse. E em tudo isso ele ficou firme no Senhor. Sejamos pacientes como Daniel. Daniel foi atirado na cova de leões, famintos, porque foi fiel a Deus, porque resolveu não se contaminar. Ele poderia ter renunciado tudo o que ele cria, mas ele manteve-se firme e Deus o livrou. Daniel 6, está escrito tudo isso. Sejamos pacientes como o profeta Amós. Amós foi injustamente acusado de conspiração, proibido de continuar o seu ministério profético, mas ele manteve firme no seu chamado. Sejamos pacientes como Elias. Elias sofreu perseguição dos assassinos lá da Jezabel. Ele chegou a desanimar, mas ele foi amparado por Deus, ele continuou seu ministério. Sejamos pacientes como Micaías. Micaías, o profeta Micaías, revelou corajosamente o que tinha ouvido de Deus, mesmo que isso resultasse numa bofetada, numa chapuletada que ele levou de um outro profeta. E ele foi preso por isso também, por fazer uma profecia que o rei não gostou. Sejamos pacientes como os profetas, porque muitos desses profetas foram zombados, desprezados, expostos ao ridículo, raptados, mortos, apedrejados, tidos como fanáticos e loucos, perturbadores, exterminados, foragidos em cavernas. Sejamos pacientes porque, assim como nós cristãos nos posicionamos contra o sistema de valores atuais, é imediatamente também taxado de tudo isso, né? De fanático, de conservador, de ignorante, de retrógrado. A gente tem que ter paciência. Tiago fala, tenha a paciência dos profetas, para que você persevere até o fim, independente da pressão, da perseguição. Não amenize a mensagem do Evangelho, suporte as aflições. Eu acho que uma coisa que está passando despercebida de muita gente é que a gente precisa mais do que nunca agora pregar o Evangelho. Entendeu? E não é só o pastor, é você que conhece Jesus. Você precisa começar a falar do Evangelho para quem está perto de você. Você precisa começar a levar a mensagem do Evangelho de salvação em Jesus. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ainda mais agora. Então nós precisamos todos ser profetas. E nesse sentido precisamos ter a paciência desses profetas. E aproveitar esse tempo e exercitar essa paciência dos profetas pregando a palavra de Deus. Pregando a palavra de Deus. Se em dias normais já é urgente a mensagem do Evangelho, meus irmãos, em dias como o nosso, é ainda mais urgente. Então prega o Evangelho, tenha essa paciência do profeta ou dos profetas. E para a gente terminar, você veja que Tiago ele vai num crescendo, né? E ele termina aí falando de Jó, né? Em último lugar, seja paciente como Jó. Olha o versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes os ouvidos da paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de misericórdia, de eterna misericórdia e compassivo. É muito comum alguém falar, né? Para aguentar tal situação precisa ter paciência de Jó, né? Você já deve ter ouvido isso, né? Ou deve ter falado isso. Senhor, me dá a paciência de Jó, que eu não aguento mais, né? A gente falou de paciência, a gente lembra de Jó. Mas será que a gente realmente entende a quantidade e a qualidade da paciência que este homem Jó teve e desenvolveu para atravessar todos os problemas que ele passou na sua vida? E é por isso que Tiago cita ele. A paciência de Jó é uma paciência um tanto diferente da paciência que a gente imagina, porque ela não é só a paciência que lida com o sofrimento, tá? A paciência de Jó é a paciência que enfrenta o sofrimento injusto, o sofrimento arbitrário, o sofrimento sem motivo aparente. Essa é a paciência de Jó. A aflição que Jó experimenta, ela não tem conexão com a sua conduta, porque ele era uma pessoa justa, ele era reto, ele era íntegro diante de Deus. Está lá em Jó capítulo 1, versículo 1. Ele era uma pessoa bem-sucedida, todas as áreas da sua vida, termos de sucesso empresarial, vamos dizer assim, econômico, era o Jó, espiritual, material. Ele era um ótimo pai.
Ele orientava os seus filhos, no capítulo 1 você vê isso no livro de Jó. Ele orientava os seus filhos, ele intercedia pelos filhos, ele era um grande homem de negócios, ele desfrutava do conforto material, familiar, das bênçãos de Deus. Então era uma pessoa que tudo que tinha que dar certo para ele, era um sujeito de sucesso. Mas aí o livro de Jó diz assim que tudo mudou quando o diabo foi lá diante de Deus e falou o seguinte, ó, esse Jó aí, ele só é fiel ao Senhor porque o Senhor dá tudo para ele. Né? O Senhor só o abençoa. É só o Senhor começar a tirar as coisas dele, que esse sujeito aí, em uma semana, ele te nega e te abandona. E Deus, então, na sua soberania, e aí tem a ver com o sofrimento de Jó, né? Deus permite que Jó atravesse uma série de intensas provações. E de um dia para outro, como está sendo para a maioria das pessoas hoje, Jó viu a sua vida desabar e ficar em ruínas. Pense agora comigo um pouco. Como é que Jó reagiu quando estava diante de um funeral de 10 sepulturas novas nas quais estavam seus filhos? Como é que ele suportou a doença que o torturava dia e noite, que, de acordo com o capítulo 2, versículo 7, gerava feridas inflamadas, coceira, degeneração da pele no rosto, perda de apetite, dificuldade de respirar, uma dor insuportável, febre alta, capítulo 30, versículo 30, entre outros sintomas terríveis. Como é que ele lidou com isso? Não é porque não tinha medicina. Como é que ele conseguiu suportar o medo e a depressão, o delírio? Tudo isso é descrito no livro dele. A insônia, a rejeição que ele teve dos próprios amigos. Como é que ele encarou o fato de uma semana ou de um dia ele ter sido o maior de todo o Oriente, de acordo com o capítulo 1, versículo 3? Mas agora ter que viver numa espécie de lixão da cidade, onde o pessoal queimava os entulhos e dejetos humanos, onde os cães ali brigavam por comida. E como é que ele viveu tudo isso sem o apoio da sua esposa? Que no final falou para ele, olha, desiste do seu Deus aí, né? Então, quando você olha para o livro de Jó, você vê que ele se tornou na encarnação da miséria humana. E a gente tem que pensar um pouco. A gente tem que tentar absorver esses eventos e ser sincero. Será que a gente aguentaria tamanha prova do que Jó passou? Eu acredito que muita gente, por muito menos, estaria blasfemando, se rebelando contra Deus, seguindo o conselho da mulher lá de Jó, né? Por isso que Tiago fala de Jó, e é por isso que ele termina com Jó. Porque Jó serve para nós como modelo de paciência e perseverança. O seu exemplo nos ensina a enfrentar doenças, perdas materiais, perdas humanas, sofrimento injusto, sofrimento que a gente não entende, a gente está bem, a gente serve a Deus, a gente ajuda com tudo, a gente não faz o mal, mas o sofrimento vem e é claramente injusto. Mas a paciência de Jó nos ajuda a enfrentar esse sofrimento injusto, que não faz sentido, que não tem explicação. E a paciência de Jó é essa paciência que enfrenta esse sofrimento injusto, sem explicação, e que não culpa a Deus, e nem renuncia a Deus, mas confia na sua soberania. É aquela oração, Senhor, eu não estou entendendo o porquê, eu não estou entendendo o para quê, mas eu confio. Mas eu confio no Senhor. O Senhor é Deus. É interessante que a gente lê aí nos vidros dos carros, né? Hoje em dia parece que parou isso, mas escrito lá, Deus é fiel. E é óbvio, Deus é fiel. Mas é fácil, né? Colocar um adesivo que Deus é fiel. Agora, ser fiel a Deus, quando a sua vida desaba ao redor de si, somente com a paciência que Jó desenvolveu. E eu vou te dizer, esse tipo de paciência é grandemente recompensada. E é por isso que Tiago está ensinando a gente dessa paciência. Porque agora, Tiago mesmo fala, né? Veja o fim que Deus deu a Jó. Que fim que Deus deu a Jó? A Bíblia ensina que Jó foi mais abençoado na última parte da sua vida. Ele não apenas recuperou a parte material, como ele dobrou as suas posses. Em sua casa, ao invés do silêncio da morte, agora se ouvia o choro de bebês, a contagiante alegria das crianças, que se tornariam jovens, viçosos, admiráveis. Jó recebeu mais 10 filhos de Deus. Mas, na verdade, e para o cristão é assim também,
Jó não perdeu nenhum, porque ele sabia que no final, lá na glória, ele encontraria todos os 20 no céu. Meus irmãos, às vezes é difícil a gente, no fogo da provação, compreender que a gente tem um Deus cheio de bondade e misericórdia, como o Tiago fala aqui. Mas assim aconteceu com Jó. Deus quer ver em nós essa paciência superior, que surge como fruto não daquilo que acontece de bom ou daquilo que acontece de mal, mas surge como fruto da nossa fidelidade incondicional a Deus. Jó e a sua família enfrentaram tempos difíceis, mas isso não foi nada comparado com a alegria eterna, com as coisas eternas que os aguardavam. Por isso, meus irmãos, a gente não sabe, está todo mundo aí numa situação difícil, né? Todo mundo passando por problemas. A gente, já falei aqui de início, a gente espera que a coisa não chegue com tanta força no Brasil. Mas vírus, infelizmente, não é brasileiro, não vai chegar aqui sambando, né? Ou sei lá. Vírus não identifica a nacionalidade, é vírus. Ele quer sobreviver, ele sobrevive passando de um para o outro, né? Um vírus altamente contagioso, a gente não sabe o futuro, a gente não sabe o que vai acontecer, nós temos que orar, se prevenir, seguir as orientações, mas independente das provações que a gente tiver que passar, restabeleça as suas forças, continue íntegro e confie no propósito soberano de Deus. Então essa é a paciência de Jó. E eu quero concluir com você, então, essa meditação, essa reflexão, dizendo aqui que Tiago, diante dos colapsos sociais, e mesmo a nível de dificuldades pessoais, nós devemos ser pessoas pacientes. Nós precisamos desenvolver a paciência agora. Tá? Contudo, não é uma paciência indiferente, uma paciência desligada, uma paciência alienada, que nega tudo e vira as costas. É uma paciência que exercita a fé. É uma paciência que não perde a esperança. É uma paciência que consegue ver a nuvem negra vindo aí, mas que tem esperança, tem esperança. Então, relembrando o que eu disse aqui, seja paciente olhando para a vinda de Jesus. Jesus vai voltar. Seja paciente como um agricultor. Aproveite esse tempo para semear a palavra de Deus, semear coisas boas, e você vai ter a colheita abençoada. Seja paciente como os profetas, continue fiel no Evangelho, pregue o Evangelho aí, apesar de toda a oposição nessa sociedade corrompida, mas seja paciente como um profeta de Deus e pregue. Seja paciente como Jó, independente daquilo que você vier enfrentar, que você confie de que Deus é soberano e o propósito dele é o melhor.